Outra coisa que você vai precisar estar observando é que, assim, todas as questões só vai ter uma alternativa que é verdadeira. Você clica nela, passa para a questão seguinte. Quando você terminar de responder, português são 2 páginas, matemática vai ser na sequência. Você terminou de responder ela, tem a opção enviar. É interessante você fazer aquilo que a gente já está acostumado a fazer na sala. Dá uma verificada novamente da primeira até a última questão. Verifica se você fez mesmo corretamente. E aí você pega e clica em enviar, tá? Uma vez que você enviou, não tem como mais você alterar. Então, vai ser aquilo que você mandou para mim. E aí, depois que você enviar, esse sistemazinho, eu coloquei ele como se fosse um teste, uma avaliação. Na verdade, não é um teste nem avaliação, é só para você mesmo ver o que você acertou e o que você não acertou. Então, eu coloquei todas as 2 atividades, elas valendo 100. E aí, você vai terminar ela. Quando você enviar, vai aparecer a opção de você ver nota, que aí você consegue ver quais as questões que você acertou, quais as que você errou e qual que seria a opção correta que você não conseguiu acertar, tá certo? Vamos lá, vou tentar fazer agora, vamos mostrar a matemática, tá? Essa primeira aqui é português, organização, tal, sistema de numeração decimal matemática. Clica no linkzinho azul, ele vai abrir a página. Mesmo processo, nome, série e data, certo? Nome completo, série e data. As respostas de matemática, essa primeira aqui também é da mesma forma, é uma resposta. Essa primeira aqui em cima vem dizendo quantos pontos, ó, que a questão vale. Essa primeira aqui, ela tem algumas alternativas verdadeiras, mas quando você lê o enunciado, você vai perceber que ele está pedindo para você marcar uma das alternativas abaixo que é verdadeira. Então, você apenas vai marcar uma, ele vai te dar a opção de marcar somente uma, não quer dizer que seja a única verdadeira, tá? Aí, então, eu vou marcar aqui qualquer uma para a gente passar. Aqui, a partir da número 2, ele tem a pergunta aqui em cima, ele te dá um numeral, e aí, a partir dele, você vai representar algumas coisas. Aí ele pergunta qual é a ordem. Lembra que eu falei que você precisa ter o quadro de ordem? Desenha o quadro de ordem, pega esse numeral, coloca num quadro de ordem. Esse que eu coloquei aqui é apenas para exemplificar, tá? Esse aqui é só para você lembrar como é que a gente divide lá, ó, as classes. São 3 classes, simples, milhar e milhões. As ordens, quer dizer a ordem que o número ocupa. Primeira, segunda, terceira, quarta, elas começam da unidade para lá, certo? Então, aqui é unidade simples, dezena simples, centena simples, aqui é só para você verificar. Então, você desenha um quadro de ordem, pode ser o mais simples, que você vai precisar dele para responder aqui. E essas respostas aqui, a número 2 até a número 5, elas são para você digitar. Você vai colocar um número. Então, ele pergunta quantas ordens esse número apresenta. Eu tô colocando qualquer numeral aqui, vou usar 5 em todas, tá? Para eu ver, só para passar. Olha só, vou fazer para vocês representando como você vai fazer, tá? Eu tô aqui nesse grupo aqui, esse grupo aqui, ó, que eu acabei de colocar, alunos, tal. Você vai pegar esse link, você vai clicar nele, aqui em azulzinho, certo? Ele vai abrir uma página. Quando ele abrir essa página, onde tem aqui, ó, essa estrelinha, porque é obrigatório. Então, você vem aqui, ó, primeiro, você vai preencher com identificação, então, você vai colocar lá seu nome, né, completo, e nome, aqui eu vou colocar só o meu, nome, turma e data, certo? Você vai colocar aí, coloca o nome, vírgula, a turma 5102 ou quinto ano B e a data. Cada questão, você vai ler, analisar e vai marcar uma opção. Marquei uma, vou marcar qualquer uma aqui, tá? Só pra exemplificar. A 3, a 4 eu li, analisei. A 5 tem um textinho, um fragmento, vou ler. Aí tem a próxima. Clicou, vai abrir a próxima página. Tem novamente aqui uma imagem, você vai analisar a questão. Analisa bem o que está perguntando aqui em cima, o que tem na imagem e o que ela está te pedindo lá no enunciado. A número 7... Aqui tem outras imagens e vem uma questão aqui, eu perguntando sobre essas imagens, beleza? Marquei, 9, vou marcar, 10, são 2 textos e aí pergunta para ele, a pergunta é, comparando os 2 textos, podemos dizer que, ou seja, os 2 textos juntos,
eles têm o que eles têm em comum? Aí você vai dizer aqui, o que as questões, qual é a verdadeira. Análise, marquei. A 13, marquei. Agora essa aqui, a 14, continuando. Aí o número 5, qual o algarismo que está na terceira ordem? Aí eu tô colocando lá, vou colocar 2, aí vocês veem. Aí em qual classe se encontra o algarismo 2? Isso aqui ainda é referente àquele numeral lá de cima, tá? Esse aqui, qual é a classe dele? Quando você botou no quadro de ordem, você vai saber, tá? Vou mudar aqui, vou colocar essa. Aí depois, quantas unidades representa o algarismo 6 no número, de novo aquele numeral. Quantas unidades ele tem? Vou marcar uma aqui. Qual é o antecessor desse numeral? Qual é o sucessor desse numeral? Como se lê esse numeral? Distribua. Aí você vai lendo aqui. Vocês conseguem fazer isso aqui tranquilo. Qual é a ordem do numeral 1? Observa que aqui embaixo as perguntas é o seguinte, ó. Lê bem. Aqui eu quero saber qual é a ordem do numeral 1 nos numerais seguintes. Então, aqui nesse numeral, qual é a ordem dele? A primeira, segunda, terceira. Vou marcar qualquer uma aqui, tá? Aqui, ele é a primeira, segunda, terceira, quarta. Aqui, o numeral 1 está ocupando qual a ordem? Aí você vai dizer qual a ordem que ele ocupa aqui, vai marcar. Aqui já é outra coisa, que número que representa, vou marcando. Você vai ler e você vai entender melhor as questões. Vocês conhecem isso aqui. Então, vamos marcar qualquer uma aqui para poder dar. Agora, marquei, terminei, enviar. Quando você me enviar, tá aqui, ó. Você pode vir ver pontuação. Você consegue ver que valia 100, você tirou 75. Por quê? A alternativa que eu marquei aqui estava errada. Então, aqui embaixo ele vai te dar as alternativas corretas. Não vou descer mais, senão vocês ficam olhando as respostas, né? Aqui, para mim, quando vocês me mandam, eu já sei quem mandou a mensagem, eu consigo visualizar. Então, não se preocupem com isso, que eu vou ter aqui, olha, a Valdirene errou e vou saber quais as questões que você errou, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem que eu vou tirando a dúvida para vocês. Muito bem, cortou lá. A 14, você vai colocar a sua resposta. Você vai digitar alguma coisa, observe as imagens. O que você tem a dizer sobre elas? O que você percebe olhando essas imagens? O que você gostaria de dizer? Terminei de responder, são 14 questões em português, tá vendo? Terminei de responder, verifiquei, tá meu nome lá completo, direitinho? Tá, isso aqui já é a segunda página. Terminei, verifiquei, ok. Então, já terminei revisadinho. Você só vai clicar. Aqui é obrigatório. Vou fazer de conta que eu coloquei alguma resposta, tá? E você vai enviar. Quando você clicou em enviar, vai aparecer essa outra página aqui. E você tem a opção de ver pontuação. Isso aqui é para ver o que você conseguiu acertar e o que você não conseguiu acertar. E esse aqui é para ver as respostas anteriores. Então, quem já respondeu, você consegue entrar no link e tá olhando quais foram as respostas que o colega deu da mesma pergunta. Então, vamos em ver pontuação. Aqui, ó. A atividade valendo 100, eu tirei 44. Por quê? Aí eu vou olhar. Eu acertei aqui 8 de 28 pontos. Então, aí eu olho aqui primeira, número 1 eu errei. Olha aqui a resposta correta dela, qual que seria. Aí eu venho para número 2, errei. A resposta dela seria. E aí eu não vou descer mais, porque senão vocês estão olhando as respostas, né? Então, você vai fazer isso em português e em matemática, certo? Qualquer dúvida, vai perguntando. Só tem 10 atos. Tia, a gente faz todo esse processo. Na hora que chega aqui, a gente não consegue entender, porque aí aqui deu aí não consegue diminuir por 7. Aí a gente não sabe se a gente coloca, se fica 11 ou se fica 10. Aí a gente tá em dúvida nesse processo aí. Que a gente não tá em dúvida se fica 11 ou se fica 10. Fala pra gente se fica 11 ou se fica 10, por favor. Oi, pessoal. Olha só, coloquei as continhas no grupo, tô aqui aguardando vocês. Tem alguém que precisa de ajuda? Eu vou fazendo junto com você. Entra no link, igual eu mandei lá pra tabuada, e aí a gente vai fazendo junto, tá bom? Faz isso agora, que eu vou estar aqui até daqui a pouco pra ajudar quem estiver precisando de ajuda na hora de fazer, tá bom? Eduardo, as tarefas estão aí nessa lista que eu te passei. Aí eu coloquei assim, atividade da primeira semana.
Aí vem o link embaixo. Basta você clicar nele, você vai para a atividade. Tá bom? Tenta aí. Embaixo de cada atividade, tem lá atividade 1 de português, aí vem o link. Lá nos livros também tem, Reconto, Economia de Maria, tem o link. Às vezes não tá dando para abrir os livros pelo link, mas as atividades acredito que dê. Dá uma olhada aí. Eduardo, você conseguiu localizar as atividades lá no grupo, do jeito que eu te falei? Eu enviei logo lá, porque não é só você que está faltando, e tem mais gente também precisando fazer. Então, eu já mandei lá, que lá vocês já todos têm acesso. Se você não estiver localizando alguma das atividades que estão lá na planilha, me manda mensagem que eu envio ela no seu privado, tá bom? Oi, professora, boa tarde. Eu vou falar para a senhora o reconto do livro Economia de Maria, tá? Professora, foi o que eu entendi da história, tá? E eu vou ler os outros livros e falar o reconto deles também para a senhora, tá? Tá bom. Eu tinha olhado aqui na planilha, você já tinha me enviado a Economia de Maria. Você falta ler só o que eu mandei semana passada, a Cova da Negra. Deixa eu olhar aqui e conferir. Isso mesmo. É porque eu tô mandando todas as atividades de novo, porque tem criança que ainda falta, mas você já leu, tá bom? Falta só esse último aí, a Cova da Negra. Eu tô mandando de novo a planilha agora, porque aí você olha direitinho o que tá faltando você fazer ainda, tá bom? Tá faltando, deixa eu ver, Manuel, você falta só o reconto da Cova da Negra. Você não me mandou tabuada da semana passada nem dessa. E aí falta a atividade de português, a 4, e as divisões. São as duas últimas que eu mandei. Oi, professora, boa tarde. Tá bom, tá? Vou fazer. Oi, professora, boa tarde. Eu acabei de fazer as continhas de divisão, tá? Boa tarde, Manuel. Tá bom, vou anotar aqui. Eu vou te mandar agora os vídeos com as correções para você acrescentar as casas das decimais, tá? A vírgula e pelo menos mais 2 casas decimais nessas continhas que tem resto, beleza? Oi, crianças. Pessoal, eu vou gravar para vocês agora, vou enviar agora no grupo um videozinho explicando direitinho como é que nós vamos fazer a próxima atividade. A próxima atividade de português e matemática, nós não iremos fazer ela copiando no caderno. Você vai fazer ela respondendo no linkzinho online. Então, você vai entrar no sistemazinho que eu vou mandar para você. Eu vou mandar um link para você no grupo. Você vai clicar nesse link que é em azulzinho. Aí, você clica nele, ele vai abrir uma página. E aí, nessa página, você vai marcando as opções. Se você quiser usar o rascunho para matemática, por exemplo, você vai precisar, às vezes, usar um rascunhozinho para calcular alguma coisa. Então, já tem um caderninho do lado para você estar fazendo um rascunho, desenhar o quadro de ordem, que essa atividade agora nós vamos precisar disso. E aí, você só marca a opção correta. Todas as alternativas que eu mandei agora são apenas, todas elas, aliás, todas as alternativas não, todas as questões só tem uma alternativa correta, tá bom? Eu vou fazer um videozinho explicando direitinho que você não vai ter dúvida nenhuma. Obrigado, tia Vadinene, pelo ensino, o reconhecimento e pela lembrancinha. Daiane, deixa eu te perguntar. Ele tá conseguindo fazer sozinho? Se não, aonde que ele tá tendo mais dificuldade? Assim, quando ele vai fazer a divisão, ele tá conseguindo fazer a tabuadinha lá do lado, procurar na tabuadinha, colocar o lugar de subtrair?
Nas multiplicações, ele tá conseguindo fazer a do segundo número, colocando no lugar correto, depois somando? Ou ele ainda tá precisando de auxílio em todas elas? Como é que tá sendo? A gente não estava entendendo o que estava faltando, mas o dele, o que está mais faltando é a tabuada e o recanto, né? E eu acho que é uma atividade de português. Vou pegar firme nele nessa tabuada. Val, ele tá precisando de auxílio em todas. É uma dificuldade danada. Primeiro porque tem preguiça demais de fazer, né? Para ele fazer essas tarefas não tá sendo fácil. É muita luta. Por isso que a dele tá tudo atrasada, né? Porque é muito difícil. Tu conhece ele, não é fácil. E é assim, ele tá tendo muita dificuldade para fazer. Logo a gente coloca ele para estudar tabuada, ele fica só enrolando, não quer de jeito nenhum. Só faz meio quando a gente pega no pé mesmo assim. Mas ele tá tendo a dificuldade nessa de divisão, ele tem dificuldade demais. Aí ele tá até em dúvida em quais outras tarefinhas que ele tem que fazer. Porque quando ele pega para fazer mesmo, algumas ele dá conta de desenvolver, mas outras ele já não dá conta. Eu até falei pra ele, eu falei, Carlos Eduardo, quando for para receber outro brinde, se a tia for dar, a tia que vai ter que receber, porque o empenho dela, porque tudo tá difícil. Ele é muito nervoso. Aí você começa a explicar pra ele, ele já zanga, já larga pra lá, e depois a maior luta pra ele fazer de novo. Eu imagino que não esteja mesmo sendo bem tranquilo mesmo para fazer. As atividades dele, ele fez todas as online. A única que tá faltando mesmo dele é só o último reconto que eu mandei, A Cova da Negra, o nome do livro, e as tabuadas. Ele não me mandou tabuada nem da semana passada, nem dessa semana, né? É só a tabuada. Fala para ele estudar assim, só uma mesmo. Estuda essa agora. Tipo, vai pegar hoje a de 1. Depois, aí, vamos ver se... E aí, faz assim, se tu quiser que eu tome a tabuada dele, tu só me avisa quando ele estiver no jeito, que eu faço uma ligação para ele de vídeo e tomo. De repente, se a gente, tipo, agendar para ele estudar e falar assim, olha, a tia vai tomar a tabuada sua hoje à tarde, ela vai te ligar para tomar a tabuada. De repente, ele, né, ele se esforça um pouco mais. Boa noite, tia. Tá bom, eu vou deixar tudo em dia. Obrigado, tia. Beijo. Professora, qual é a tabuada que a senhora vai passar hoje, 3 horas? Eu quero saber para eu poder estudar. Não, a tabuada eu tô fazendo assim, cada aluno é uma tabuada diferente. Então, ontem mandou para mim a de 2 e a de 3, né? Então, agora dá mais uma repassada naquela de 3, que eu coloquei ela amarelinha, achei que você enganchou um bocado ainda nela. E aí, se você conseguir a de 4, beleza, senão a gente fecha a de 3 hoje. E aí, amanhã ou depois, o dia que você conseguir, você me manda a de 4, tá bom? Desculpa por não ter entrado, é porque eu tinha deixado carregando, aí eu não sabia a senha da minha mãe. Aí eu pensava que você ainda não tinha mandado, aí na hora que eu for olhar pra mim ver, aí já tinha mandado. Desculpa. Professora, é as continhas das tarefas, aquela que você não tinha passado. Obrigada. Raíssa, eu tô vendo aqui que você teve umas que você errou, porque você esqueceu aquele processo de o segundo numeral que eu multiplico, ele é desenho, eu só posso colocar a partir da segunda coluna, lembra? Eu vou te enviar bem as correções, os vídeos com as correções, e aí você vai verificando, tá bom? Tá bom, professora. Muito bem, vamos lá. Eu vou entrar aqui no WhatsApp, né? Eu vou entrar no da Yuane, eu já tô aqui, ó, no da Yuane, certo? E vamos entrar na matemática. Clicou no link azulzinho, coloca seu nome, aí coloca a data, a série, tá bom?
Olha só, aqui nesse número 1, tá dizendo para você marcar uma das alternativas verdadeiras, que abaixo que seja verdadeira. Quer dizer que tem mais alternativas que uma que é verdadeira, mas você só vai marcar uma. Você vai observar esse número, 1197. Pega um caderno, uma caneta e distribui esse número, faz um quadro de ordem. Unidade, dezena, centena e milhar. Faz um quadro de ordem aí num papel de rascunho. Distribui esse numeral. Quando você distribuir esse numeral, digamos que aqui você vai colocar ele aqui dentro, né? Você vai ter seu quadro de valor. Esse aqui tá bem completo, com as classes, com as ordens e o nome das ordens aqui embaixo. Mas você pode fazer um mais simples, só com as classes e com a ordem, para você contar. Então, aqui vai ficar o 7, aqui vai ficar o 9, aqui vai ficar o 1 e o 1, certo? Aí você vai verificar qual foi a ordem que ele ocupou. O numeral 1, o outro 1, qual é a ordem, em qual classe que ele tá, e aí você vai conseguir responder. Aí ele vai dizer, esse número, 1197, ele possui 2 ordens e 4 classes. Então, ele veio até aqui. Ele tem 2 ordens. É isso? 2 ordens. 1, 2, ou ele tem 3, 4 ordens. Porque ele parou aqui. E ele tem 4 classes. As classes estão aqui em cima. 1, 2, 3. Cadê a quarta classe? Nem chegamos nela. Ele parou aqui. Então, você vai ver quais são as alternativas que se encaixam dentro desse número. Continuando, aí você vem para o numeral 2, para o número 2. Aí você tem esse outro número, 25.786. Você vai dizer e responda usando apenas o numeral que representa as quantidades. Então, você vai dizer, quantas ordens esse número apresenta? Pega esse número, coloca ele lá no quadro de ordem. Você pega 25786. Então, você vai colocar meia, aqui vem o 8, aqui vem o 7, aqui vem o 5 e aqui vem o 2. Aí ele tá perguntando, olha aqui onde eu parei. Tá vendo? Classe dos milhares, qual é a ordem que ele parou? Aí você vai olhar lá e vai responder. Quantas ordens esse número apresenta? Então, se ele parou aqui, ele vai apresentar quantas ordens? Olha a ordem que ele tá. Aí você vai colocar o número que representa isso, certo? É o numeral 5, então você vai colocar 5. Então, ele tem 5 ordens. Se é o numeral, se ele parou lá na 4, você vai colocar 4. Se ele parou na 3 e assim por diante. Aqui eu não marquei nenhuma, né? Deixa eu marcar uma aqui para poder irmos adiante. Quantas classes o referido número possui? Você colocou ele lá, ele veio até aqui, então ele está em quantas classes? Classes simples e dos milhares. Quantas classes ele representa? Você vai colocar em forma de numeral. Se foi uma classe, você coloca o número 1. Se foi 2 classes, número 2. Se foi 3 classes, número 3. Qual algarismo está na quinta ordem? Volta lá. Aí você veio aqui, ó, quinta ordem. Qual foi o número que parou aqui na quinta ordem? Quando você distribuiu ele de lá para cá. Aí você vai responder. Eu vou dizer aqui que foi o... Deixa eu ver o numeral. Eu vou dizer que foi o 5. Você vai olhar lá, porque eu tô só colocando qualquer um. Qual algarismo que está na terceira ordem? Vai olhar lá de novo. Eu vou dizer que foi o 7. Em qual classe se encontra o algarismo 2? Ela se encontra na classe dos milhões. Eu vou dizer, né? Você vai olhar lá. Depois você vai olhar no seu... Eu tô marcando qualquer um aqui. Tô marcando aqui só para exemplificar. Você vai desenhar... Como eu estava dizendo, você vai desenhar seu quadro de ordem e aí você consegue fazer, tá? Eu tô só marcando qualquer uma, porque senão eu vou dar a resposta. Quantas unidades representa o algarismo 6 no número 25.786? Pega esse quadro, esse numeral 25.786 e olha ele lá no quadro de ordem. O 6 vai representar quantas unidades? Aí você vai marcar a opção. Eu vou colocar 6 unidades. Você vai olhar no seu número. Qual é o antecessor desse numeral? 25.786. Eu vou colocar esse aqui. Você vai olhar lá. Qual é o sucessor? Vou marcar. Antecessor vem antes. Sucessor é o que vem depois. Ok? Como que se lê? Você vai dizer para mim como que lê. No número 128.930. O número 1, que aqui você vai olhar o número 1 desses números. Esse número 1 aqui, ele ocupa qual ordem? É a primeira, a segunda ou é a sexta ordem? Lembra do nosso quadro de ordem? Coloca ele aqui no quadro de ordem, daqui para lá. Aonde ele parar aquele número, ele vai ser a ordem que ele vai estar representando. Se ele parou aqui, vai ser a primeira. Se ele parou aqui, vai ser aqui. Tem que usar o quadro de ordem para você não errar, certo?
Vou marcar aqui a sexta ordem. A mesma coisa com esse aqui. Pega esse numeral, coloca no quadro de ordem. O número 1 dele ocupa qual ordem? Eu vou dizer que é a quarta ordem. O número 1 nesse outro numeral ocupa que ordem? Eu vou dizer que é a sexta ordem. Você vai olhar no seu quadro de ordem. Aqui, ó, 4 unidades de milhar, 6 centenas e 3 unidades. Isso representa o quê? Vou marcar aqui. Faz o seu quadro de ordem que você consegue achar o numeral. Estou marcando qualquer um. Mesma coisa aqui, ó, 6 dezenas de milhar, tarará, distribui isso aqui no quadro de ordem que você vai ter o numeral. Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui são probleminhas, tá? Como eu estava dizendo, agora a 17 já são probleminhas. Você vai organizar as informações e calcular normalmente. Calcula aí no rascunho e depois coloca aqui, marca a opção correta. Em uma estante cabe 450 livros. Eu coloquei 162 e minha irmã colocou 184. Quantos livros faltam para completar a estante? Lembra que esse aqui é o total de livros da estante, certo? 450. Se eu coloquei 162 e minha irmã colocou 184, então você tem que ver a diferença que tem ainda entre o total e os dois numerais que representam o que eu já coloquei e minha irmã colocou. Em um tabuleiro, havia 183 cocadas. Celina comprou mais 2 dúzias. Quanto que é uma dúzia? 12. Então, 2 dúzias serão quanto? 12 duas vezes, 24. Então, em um tabuleiro havia 183. Celina comprou mais. Então, se ela comprou mais, significa que eu vou juntar com esses aqui. E vendeu. Quando eu vendo, faz o quê? Tira. Quantas cocadas restaram? Pedro tem 1972 bolinhas. Maria tem 380 bolinhas a menos que Pedro. Então, esse aqui é o total de Pedro. Maria, para eu saber quanto que a Maria tem, tira isso aqui, porque é menos. Ela tem menos que ele. E depois junta as duas quantidades. Tenho que pagar 2 dívidas. Uma de 58 e outra de 89. Quanto me falta se eu já tenho 120? Eu tenho 120, tira o que eu tenho aqui e tire esse daqui e vê o que resta, o que ainda falta para eu pagar, ok? Terminou, clique em enviar e pronto, já está respondido, beleza?